Boa tarde, meu nome é Elisa, sou aluna do curso de Agronomia pela Universidade Estadual do Maranhão. Estou aqui para bater um papo, falar um pouco sobre o entrelaçamento da pesquisa e a extensão. Eu estou aqui com a professora doutora Clarice Dias, formada em Biologia pela Universidade Estadual do Piauí, mestre e doutora em Agroecologia pela Universidade Estadual do Maranhão. Ela trabalhou com a cultura do feijão calpi e o uso de bactérias no tratamento de sementes de produção e controle de doenças. Durante o seu processo de formação, você obteve experiência tanto no laboratório quanto em campo em relação ao cultivo do feijão e a importância da biofortificação na agricultura familiar. E levando isso em consideração, o que você considerou na escolha da sua pesquisa? Um dos aspectos mais importantes nesse tipo de pesquisa é justamente a escolha da cultura do feijão calpi. Por quê? Ele é um feijão muito cultivado na região Nordeste. É uma cultura em expansão a nível nacional, porém, ela é maior parte do interesse em produzir essa cultura vem da agricultura familiar. E não deixa de ser um pouquinho negligenciada no sentido de adoção de novas tecnologias. As pesquisas estão mais voltadas para as grandes commodities. Então, o feijão calpi, digamos, entre aspas, que ele é um pouco negligenciado com relação a desenvolvimento de novas tecnologias para essa cultura. Então, a nível de Maranhão, essa é uma cultura de extrema importância socioeconômica, a nível de Nordeste, inclusive. Então, por quê? Exatamente pela importância de base de agricultura familiar. A agricultura familiar é a principal responsável pela produção dessa cultura e chegada até as nossas mesas. Então, devido a toda essa importância dessa cultura, a gente precisa desenvolver novas tecnologias, usar todo o arsenal de pesquisa que nós temos também a favor dessa cultura. Então, nós encontramos muita pesquisa, desenvolvimento de muitas tecnologias voltadas para a cultura da soja, por exemplo, e quando se faz uma pesquisa, por exemplo, uma revisão de literatura a nível de feijão calpi, os trabalhos são escassos. Nós encontramos muito pouco trabalhado a nível dessa cultura. Então, como eu venho de uma pós-graduação em agroecologia, o nosso interesse é justamente esse, fortalecer o que é nosso, o que é da terra. Né? Então, sempre nós tentamos escolher culturas de desenvolvimento, principalmente regional, e a nível de Nordeste, de Maranhão. Então, a principal importância foi a escolha dessa cultura. Trabalhar com feijão calpi é de extrema importância, uma lacuna a nível nacional. Então, a nossa pesquisa pôde preencher alguns tipos de lacunas aí que estavam pendente na literatura e a nível de pesquisa mesmo. Sim. E quais foram os desafios no momento de implantação do experimento, já que você trabalhou com bactérias, as bactérias fixadoras de nitrogênio e promotoras de crescimento? Um dos maiores desafios, sem dúvidas, é meio que levar esse arsenal laboratorial, transferir essa tecnologia que é feita no laboratório, controlada, aquela coisa toda, aquela água destilada, utilizada, todas aquelas bactérias sensíveis que quando saem do ambiente de crescimento sofrem um pouco. Então, o grande desafio é levar essa delicadeza, por assim dizer, como é que eu posso dizer, esse tipo. Um experimento laboratorial é muito delicado, então é uma coisa precisa, muito ciência e tal. É levar isso tudo para o campo. O que é o campo que eu estou falando? O campo que eu estou falando é um povoado de balsas. O nosso experimento, o maior desafio foi levar esse experimento muito, muito sensível para uma área de povoado, bem distante um pouco de Balsas, e interior do Maranhão, que é Balsas, e um povoado dentro de Balsas, ou seja, super, super, super no meio do nada, em sentido, nada que eu falo, em sentido laboratorial e estrutura. Então, foi um desafio muito grande, nós tivemos que pensar em muitos detalhes, tivemos que pensar muito à frente de todos os passos que iríamos dar para que essa pesquisa fosse o mais bem-sucedida possível. E a gente pensou, foi um projeto grande, financiado pela Fundação Cargill,
em parceria com a UEMA, toda aquela estrutura que se necessita de um investimento para se desenvolver esse tipo de pesquisa. Então, a gente teve esse desafio de ver como encaixar isso, uma pesquisa desse porte, que é uma pesquisa inovadora de levar bactérias para o campo experimental de feijão calpi, esse desafio de levar tudo isso para o campo do povoado de interior de Balsas. Sair de uma situação controlada para que isso, trauma que a gente não tem controle. Tentar manter aquilo tudo controlado, mesmo com todas as adversidades. Sim. Como foi a interação dos agricultores locais em relação ao experimento, à nova tecnologia que ia ser implantada no local? Bom, nós tivemos 2 tipos de novidade inseridas nessa região. Para a gente entender melhor isso, eu vou falar de como foi feito esse acordo. Foi feita uma parceria com o produtor, então ele nos cedeu uma parte da sua área de trabalho para que fosse implementado o experimento. Então, enquanto a gente estava lá plantando, trabalhando, colhendo e colocando bactéria, ele estava ao lado no experimento de melancia. Então, foi muito interessante isso. Então, ele nos cedeu e, em contrapartida, nós levamos o trabalho, levamos materiais que foi doado através do financiamento do projeto. Então, ele recebeu uma estrutura de equipamentos, de vários tipos de utensílios agrícolas que favoreceram a lida dele lá na diária. Em troca disso, ele nos ofereceu um pedacinho do terreno. E aí, o mais interessante foi que nós levamos essa nova perspectiva de mostrar para ele que nós utilizamos hoje na agricultura micro-organismos que são capazes de devolver a vida para o solo, que são capazes de enriquecer essa qualidade biológica e essa saúde do solo dele. A gente fez um dia de campo e mostrou quais eram os benefícios dessa implementação do nosso experimento lá. Além disso, nós levamos variedades de feijão calpi biofortificadas e certificadas pela Embrapa, onde ele conhecia o feijão, óbvio, calpi ele cultiva, ele trabalha com esse feijão, porém ele não conhecia uma das variedades, que ela tem o grão verde. E o grão é um dos artefatos muito cobiçado quando se trata de feijão calpi. Inclusive, no mercado, a preferência é pelo grão branco. E o grão verde, ele se atraiu muito pelo grão verde, ele achou muito interessante. Então, nós percebemos que houve uma troca bacana porque ele fez perguntas muito importantes a respeito da cultura. Ele demonstrou muito interesse em continuar cultivando. Ele pediu muitas sementes, a gente cedeu e tudo, teve toda aquela troca. E ele disse que, sem dúvidas, isso ia incrementar a venda dele, porque ele tem parceria com o PENAI, com a alimentação escolar, né? Então, ele disse que isso ia ser um diferencial para ele, ia trazer melhorias, ia ser visto, muito bem mais visto a área dele, e ia ter valor agregado no produto dele. Essa união com a universidade, de parcerias e de acréscimo mesmo de contribuição de novas tecnologias. Foi uma das grandes trocas que teve entre a pesquisa e a produção lá do seu João. E quais foram os desafios encontrados por ti na transferência desse conhecimento? Houve alguma resistência em relação a eles? Com relação à transferência desse conhecimento, não tivemos nenhum problema, não. Muito pelo contrário, ele estava nos apoiando braço a braço, toda a sua família estava muito envolvida e eles tinham muita curiosidade mesmo para saber o que a gente estava fazendo, para conhecer. A gente só teve mesmo feedbacks positivos com relação à estadia e à implementação do nosso experimento lá. E teve algum desafio em relação à adoção dessas técnicas que tu falou da biofortificação, do uso de bactérias por eles? Se teve algum desafio. Com relação para eles, nós não percebemos tanto. A receptividade sobre as metodologias levadas, a pesquisa implementada, não. O desafio foi para a gente, enquanto pesquisador,
Em que sentido? Porque o nosso trabalho, a nossa pesquisa, ela era uma pesquisa que envolvia controle biológico. Nós não poderíamos, de forma e hipótese alguma, usar nenhum tipo de defensivo agrícola. Nenhum tipo. E o que acontece? Nosso experimento ele era inserido numa região de alta tecnologia no sentido de defensivo agrícola. Nós estamos falando de balsas. Nós estamos falando de grandes áreas de monocultura em que se utilizavam para combater as pragas, defensivos muito bons. Então, o nosso experimento ele ficou meio vulnerável. E por isso, nós tivemos um ataque intensivo de pragas. Ora, se eu estou num ambiente em que todos os plantios aos redores estão protegidos e eu tenho aquele que não está protegido, as praguinhas, obviamente, irão para aqueles. Então, nós tivemos um ataque intensivo de pragas e o maior desafio foi manter aquele experimento dentro do seu nível de satisfação para o controle biológico. Nós não podíamos usar, então nós começamos a utilização de óleos para controle dessas pragas. E, graças a Deus, nós conseguimos manter o nível de dano econômico abaixo e o nível de danos para as pesquisas abaixo. Então, não interferiu nas nossas pesquisas, nós conseguimos cumprir todos os nossos objetivos, nós conseguimos fazer todas as nossas avaliações sem prejudicar nossos interesses, né? Nós conseguimos analisar os dados de produtividade, os dados de doença, nós conseguimos ver a interferência desses bacilos nessa área. Inclusive, todos os tratamentos tratados por bacilos tiveram menor índice de doença com relação aos outros que não receberam. Então, foram dados muito bons e nós ficamos muito felizes de ver que conseguimos manter, mesmo sem usar os defensivos, numa área bem exposta, né? A integridade. E, para finalizar, o que essa pesquisa agregou na tua formação? Sem dúvidas, um dos grandes objetivos, inclusive, hoje em dia, não é mais a extensão, ela não é mais um a mais, ela é indissociável. A extensão ela é um dos tripés da universidade. É o ensino, a pesquisa e a extensão. É um dos tripés da universidade hoje. Isso há muitos anos já é exigido que se faça extensão. Então, o mais importante disso tudo é saber que a gente produziu uma pesquisa que vai chegar no produtor. Embora ela seja nós sabemos que a pesquisa, ela caminha. Então, nós demos mais um passo em prol de benefícios e de introdução de novas tecnologias para favorecer e fortalecer essa cadeia produtiva do feijão calpi. Então, a gente conseguiu cumprir mais um objetivo e que está sendo trabalhado para chegar nesse produtor. Então, o maior nível de satisfação para a gente é esse, saber que a gente está produzindo pesquisa para chegar a quem realmente precisa na sociedade. E em termos de agricultura, nós estamos falando do produtor, nós estamos falando da agricultura familiar. Então, o mais satisfatório de tudo é saber que a gente está trabalhando para eles e que a gente conseguiu avançar e dar mais um passo à frente para que essa tecnologia chegue em pouco tempo até eles. Muito obrigada, Larissa, por aceitar o meu convite. Eu gostaria de agradecer a tua presença aqui. E muito obrigada. Eu é que agradeço pela oportunidade de falar um pouco do que a gente desenvolveu para vocês, poder passar essa mensagem. Eu que agradeço, tá, lindo? Boa tarde.